nossas calorosas boas-vindas aí a todos os amigos, né? Hoje temos o privilégio de ter o nosso amigo Dariush Shahravan, que vai apresentar o seguinte tema. Se chama No Olho do Furacão, a paz interna no mundo em tumulto. E quem duvida dessa frase, né? O mundo em tumulto, né? Esse é um tema bastante apto, né? E bastante atual. Passamos, portanto, então para o Dariush. Boa noite, queridos amigos. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o tema de paz interna, que é um tema cada vez mais urgente, eu diria. Eu vejo isso muito no campo de saúde, que no século XXI, o ser humano está adoecendo cada vez mais pelo aspecto mental, pela questão de desequilíbrio emocional. Então, eu vejo como é urgente e crítico o estado de desequilíbrio interno emocional da coletividade da humanidade. Então, de um lado, nós vemos isso e é uma situação que, evidentemente, não está melhorando. Podemos até dizer que vai piorando na medida que a situação do mundo vai evoluindo dentro do esperado. Algo que é diferente do pensamento dentro da fé Bahá'í é esse olhar tão profundo do ser humano como ser espiritual. Eu diria que é um olhar muito mais profundo que as religiões anteriores. Primeiro, porque é uma fé que foi revelada em uma época em que a humanidade tem uma capacidade de compreensão maior. Então, nessa medida, a revelação em si foi mais completa, foi mais sofisticada, foi mais profunda do que quer dizer um ser espiritual. Não é apenas uma lista de fazeres e não faz isso, não faz aquilo, e um simbolismo de castigo ou premiação de uma maneira muito simplória. Nós sabemos que nossa natureza predominante é a natureza espiritual, que rege tudo o resto, que é a natureza material, intelectual, social, econômica e todas as outras esferas da existência humana. Quando eu fui pensar sobre essa questão de paz interna, me veio uma cena muito, digamos, emblemática da história e da vida de Abdu'l-Bahá, que todo mundo deve conhecer. Era o momento em que o navio de guerra do imperador otomano entrou para a Baía de Haifa e falavam dos horrores que imaginavam que o imperador otomano, o sultão, ia fazer a Abdu'l-Bahá. Enquanto todos os amigos estavam apavorados, em pânico, estavam preocupadíssimos com esses horrores imaginados, Abdu'l-Bahá caminhava na maior tranquilidade, com sua rotina do seu dia a dia, cuidando do seu jardim e fazendo o que eram as suas responsabilidades de cada dia. Então, iminente desastre, uma iminente catástrofe nos olhos dos outros, e Abdu'l-Bahá na maior calma, sem um fio de cabelo fora do lugar, sem se preocupar um pouquinho. Isso é apenas um exemplo, talvez um dos exemplos mais dramáticos, mas estudando a vida de Abdu'l-Bahá, fica evidente que isso era o estado de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá vivia num estado de entrega a Deus, de aquiescência a tudo que acontecia ao seu redor e à sua pessoa.
no mundo de modo geral, especialmente seguindo a filosofia da velha ordem, essa questão de paz é apresentada de várias maneiras, geralmente muito superficial. Geralmente a paz, seguindo uma tendência, uma filosofia materialista, geralmente a paz é colocado como um estado de conforto, no máximo mental, no máximo da mente intelectual, mas não vai além disso. Outra característica é que a paz é colocado como resultado de uma série de ações. Então, tem uma lista, tem um cardápio para atingir a paz. Faz isso, faz aquilo, quando vai dormir, faça tal coisa, não assista em excesso às notícias, tal, que são conselhos úteis e pontuais, mas não consistem, não definem a paz interna. Porque as pessoas que seguem essas receitas, assim que desvia um pouco da receita, perde aquele resultado, perde e volta ao que era antes. Porque por dentro não mudou as coisas por fora, mas continua sendo a mesma pessoa, o mesmo ser e o mesmo ser espiritual por dentro. Então, fez algumas mudanças externas na expectativa de mudar o interno. E isso, quando tem resultado, não são resultados duradouros. Então, a questão de paz, a paz interna em si, fórmula que se aplica a uma equação, de um lado entra tais ações, do outro lado sai paz interna. Paz interna é um estado interno, é um estado a ser alcançado, a ser atingido, e existem caminhos para isso. Do mesmo jeito que vamos falar da saúde do corpo. Então, a saúde do corpo tem algumas definições, tem algumas receitas para isso, exercício, sono, não sei o quê, mas é muito mais do que uma lista. A saúde é um estado de ser. Frequentemente eu vejo pessoas que vêm, você olha para a pessoa, é um paciente, né? Olha para essa pessoa e faz todos os testes, vê que a pessoa não tem nenhuma doença. Você não consegue achar nenhum resultado nos exames de imagem, nos exames de sangue, que possa dizer que essa pessoa que configura alguma doença. Mas você olha para a pessoa e vê uma pessoa doente. Vê que a pessoa não é saudável. Então, não tem aquele estado de ser que é saúde. A mesma coisa a questão interna. Eu achei duas citações das palavras ocultas de Baha'u'lláh, a parte árabe, que falam de paz e sossego, repouso. Esse primeiro é o número 40 das palavras ocultas árabes. Ó filho do homem, posses tu percorrer a imensidão do espaço e atravessar a extensão do céu, nem assim encontrarias repouso, salvo em submissão a nosso mandamento e em humildade diante de nossa face. Eu vou ler mais uma vez. Ó filho do homem, posses tu percorrer a imensidão do espaço e atravessar a extensão do céu, nem assim encontrarias repouso, salvo em submissão a nosso mandamento e em humildade diante da nossa face. Então, aqui nós vemos alguns pontos principais. Repouso, o ser humano querendo encontrar repouso, ou seja, paz, sossego interno.
e isso ligado à submissão e humildade. Claro que submissão e humildade perante a vontade divina, perante o mandamento de Deus. Então, é uma ligação muito interessante. Fala de repouso e fala de submissão e humildade. E nós vemos, eu acho que essa palavra ocultas, que é o número 40 de árabe, tem a maneira que é colocado é muito interessante, porque Baha'u'llah fala do ser humano atravessar o universo, o espaço. Parece quase que estava sinalizando como que o mundo moderno vai ser, porque tem gente que faz isso, viaja, vai, volta, arruma 1000 coisas, faz novas atividades, um novo emprego. Nós vemos isso, essa questão de constante movimento externo para procurar algo que não vem de fora. Então, eu achei interessante. Eu acho que, na época, quando Baha'u'llah proferiu essas palavras, ele estava em Iraque, estava em Bagdá, início de um exílio terrível. E nesse momento que ele proferiu essas palavras sobre a paz. Mas dá a sensação quase que ele estava meio que traçando como o mundo moderno ia ficar. Vastidão do espaço, universo, coloca uma busca fora de controle, em que a pessoa anseia em achar e vai para lá e para cá. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem pessoas assim, pessoas que buscam isso em movimento externo, seja a viagem, seja mais compra, seja uma transformação da aparência, seja a compra de um novo veículo. O movimento tem muitos aspectos, mas tudo isso é movimento. E vão de cima para baixo procurar. Hoje tem alguns da classe muito rica que literalmente viajam para o espaço. Eles pagam tantos milhões e vão para o espaço e voltam. Acho que alguma coisa vai mudar. E voltam e acaba sendo a mesma coisa. Nada mudou por dentro, então eles, depois dessas voltas e voltas e voltas, e mudanças, transformações e compras e tudo, acabam voltando ao mesmo ponto, que é por dentro são a mesma coisa. De onde vem essa inquietude? Se nossa realidade espiritual é que a nossa saúde espiritual depende de submissão e humildade, então viver numa filosofia, num mundo com filosofia materialista que diz que você é dono do seu destino, não tem nada que seja fora do seu controle. Não é que está 50% no seu controle, o 70%, é 100% você. Então você controla tudo e você tem que achar o que você quer. Isso não depende de ninguém mais e até é um sistema que nega a realidade espiritual ou a existência de uma força e um ser superior que baixo qual, sob a influência do qual o ser humano, o ser espiritual vive. Então, isso contrário à questão de submissão e humildade, quase que são palavras feias. Em muitas pessoas, a questão de submissão é mal vista, é mal entendida. Submissão é fraqueza. Isso não existe
esse contraste que eu vou falar não existe em todas as línguas, mas na língua portuguesa e várias línguas ocidentais, a questão de humildade e humilhação é a mesma coisa. Não sei se vocês já pararam para pensar. Uma pessoa humilde é uma coisa, foi humilhado, humilhante, é a mesma palavra. Na língua árabe, por exemplo, que Baha'u'lláh escreve, na língua persa, há distinção. Eles não são a mesma coisa. Ser humilhado é uma coisa. Às vezes, a própria pessoa pode se humilhar, pode fazer com que passe humilhação. Mas a questão de ser modesto, de controlar o ego, talvez até o ponto de quase abolição do ego, de manter uma postura modesta perante a criação e o Criador, de modéstia em relação a outros membros da raça humana. Esses são outros atributos e usam outras palavras na língua persa e árabe. E são distintas, não tem nenhuma confusão entre o desenvolvimento de humildade e modéstia e ser humilhado, ser insultado, ser menosprezado. São diferentes. Mas na língua portuguesa tem isso, algo que precisa ser trabalhado, porque quando a língua tem está subentendido na língua que a pessoa humilde é quem se humilhou, que foi humilhado, imagino que o conceito fica mais difícil de desenvolver esse conceito. Felizmente, nessa palavra oculta tem a palavra submissão também. Submissão e humildade, que são parte do mesmo estado de ser, são um estado em que o ser humano se submete a uma vontade superior. Entende que existe uma vontade superior, existe que uma parte do seu trajeto depende de outro ser, um ser superior. E não é 100% do seu trajeto, do seu destino, que depende dele ou dela. Que tem uma parte que depende de um ser superior e se submete a isso, independente de se é algo bom ou ruim, ou esperado ou inesperado, fica em paz com aquilo. Outro aspecto que, especialmente para quem estuda e se aprofunda nas escrituras Baha'is em relação ao trajeto atual do mundo, é o seguinte: se olharmos os primeiros 2-3 parágrafos da carta de Shoghi Effendi, chamado O Dia Prometido Chegou, ele cita muito interessantemente, mais uma vez, é uma citação ímpar, onde ele fala de uma tempestade sem precedente que tem tomado conta aflige a humanidade. E ninguém, salvo o povo de Bahá, sabe a sua origem ou para onde vai levar a humanidade. Imagine olhar tudo que está acontecendo, e nós sabemos que essa tempestade, como o Shoghi Effendi diz, vai ganhar força ainda mais. Isso é progressivo, cumulativo. Essa tempestade, por enquanto, não vai perder força, vai ganhar. Então, imagina assistir tudo isso e não entender de onde vem, que propósito tem
e muito menos para onde vai levar a humanidade. Qualquer pessoa com um pouquinho de inteligência vai ficar preocupado. Vai ficar preocupado, vai entender a escala, a gravidade, o perigo dos acontecimentos. Nós somos abençoados pela visão de entender de onde vem, qual a fonte dessa tempestade que está varrendo a face da Terra, está sacudindo os pilares da humanidade. A fonte é a revelação de Baha'u'lláh, é a força liberada pela revelação de Baha'u'lláh. E toda força pode ser construtiva ou destrutiva ao mesmo tempo. Felizmente, a destruição, força destrutiva, é com tudo que está impedindo que a humanidade atinja a paz, atinja a unidade, atinja a justiça, atinja um estado onde os extremos de riqueza e pobreza vão ser abolidos. E a parte construtiva, então nós entendemos que o que está acontecendo é necessário para permitir a construção do que almejamos. Queremos justiça social? Tudo bem. Os sistemas atuais não vão levar à justiça social ou estão impedindo ativamente a justiça social. Queremos proteger o meio ambiente. O sistema materialista atual, os sistemas econômicos, não vão, sob nenhuma hipótese, permitir a preservação da natureza. Então, nós entendemos que o que está acontecendo parece ruim, é traumático, mas está preparando o caminho para as melhorias e as boas novas que vêm para frente. Então, entendendo os eventos sob essa ótica ajuda demais em reduzir a ansiedade com o que está acontecendo. Isso é uma questão, eu superficializei um pouco, só para dizer que essa compreensão ajuda a manter a calma perante tudo que nós estamos vivenciando. Eu vou para um segundo texto das Palavras Ocultas, também da árabe. O primeiro falou sobre repouso, isso fala sobre a paz, que entendemos que estão falando essencialmente sobre a mesma coisa. Ó Filho do Espírito, nenhuma paz te é destinada, a não ser que renuncies a ti mesmo e te voltes para mim, porque deves ufanar-te de meu nome e não do teu. Em mim pôr tua confiança e não em ti próprio, pois desejo ser amado eu só e acima de tudo que existe. Vou ler de novo. Ó Filho do Espírito, nenhuma paz te é destinada, a não ser que renuncies a ti mesmo e te voltes para mim. Porque deves ufanar-te de meu nome e não do teu. Em mim pôr tua confiança e não em ti próprio, pois desejo ser amado eu só e acima de tudo que existe. Então, mais uma vez, é brilhante. Num texto curto, nós vemos a essência de uma receita para a paz. Eu acho que tem tudo aqui que a gente precisa, algo que as pessoas gastam anos e livros para tentar definir. Atingir a paz é atrelado, condicionado à renúncia de nós próprios, e nos voltamos para Deus. Em mim pôr tua confiança. Então, voltar para Deus
tem vários aspectos. Ufanar-te meu nome, pôr nossa confiança em Deus, não em nós mesmos, e amar Deus acima de tudo. São condições para a paz que o sumo é renunciar a nós mesmos e voltar para Deus. Mais uma vez, num texto extremamente curto e enxuto, são 3 linhas e meia. Concentrar e colocar a essência completa de algo que, por séculos, o ser humano está tentando escrever e descrever e explicar e entender. E a renúncia, mais uma vez, a renúncia também tem um significado interno e uma manifestação externa. Se o ser humano se limitar a ver o lado externo de renúncia, a sua busca vai ser em vão. Nós vemos exemplos da busca de paz ao longo dos séculos, onde os homens e as mulheres se afastam do mundo, da sociedade. Monges, monastérios, grupos que se isolam, até hoje tem grupos que se isolam do mundo para se salvar, para atingir a salvação, a paz. Então renuncia ao mundo, no entender deles, renuncia ao mundo. Tem ordens religiosas inteiras, com centenas de milhares ou milhões de seguidores, que estão baseados, essa ordem, estão baseados em renúncia, mas a renúncia por fora. Ou seja, esses grupos se renunciam, se afastando fisicamente, se enclausurando. O que é um monastério? Alguém viu alguma vez um monastério no meio da cidade? Um monastério sem muros, com muro baixo, que dá para ver em cima. Então, literalmente, os monastérios literalmente fecham com barreiras físicas, tentando impor essa renúncia por fora, onde a renúncia por dentro não foi adequado, ou não foi visto, ou não foi contemplado. A renúncia é um estado interno. Alguém que atingiu esse estado, e nós temos pessoas assim na história religiosa, certamente nos últimos 178 anos, nós temos muitos exemplos de pessoas que renunciaram ao mundo internamente, enquanto que ainda andavam no meio a outros seres humanos, no meio às riquezas, no meio às tentações, no meio às dores e os prazeres, mas tinham atingido um estado de renúncia por dentro. E esse estado de renúncia é o que leva à paz interna. Porque quem renuncia ao mundo corta a condicionalidade do seu prazer ao plano material, que ele não controla. Quem renuncia ao mundo corta seu próprio prazer e satisfação da opinião dos outros. Isso não é parar de escutar os outros, mas o desejo de aplauso, de reconhecimento, de nomes, de prêmios e de tudo que as pessoas entendem como sucesso. É uma busca vazia, é uma busca que não leva a paz e satisfação.
se é que cria algum estado de satisfação, é muito fugaz. Por quê? Depende de condições fora de nós, condições externas, que necessariamente vão mudar rapidamente. Porque a mudança é a lei do mundo material. A fama muda, o tempo muda. Se alguém tem beleza, vai mudar. Se alguém tem conhecimento, vai aparecer alguém com mais conhecimento. Se alguém é amado por milhares de fãs, amanhã a moda vai mudar, ele não vai ser mais amado por milhares de fãs. Então, não tem nada que garanta uma paz e contentamento confiável, nada que vem de fora. Isso vem de dentro. E o que vem de dentro é nossa ligação com Deus e nossa resignação à vontade divina. Isso é um dos muitos significados da paz interna. Gostei muito das palavras ocultas que você escolheu, viu, Darius? Realmente gostei muito dessas palavras ocultas e é uma lembrança para a gente, né? A gente gosta muito de controlar nossas vidas, né? A gente pensa que nós é que estamos dirigindo, né? Nós estamos no comando, controlando nossas vidas aí, né? No volante, fazendo a troca de marchas, temos total controle, né? Mas, na verdade, a gente acaba derrapando, às vezes, né? Às vezes derrapamos aí e perdemos um pouco o controle aí das nossas vidas, né? Uma lembrança que às vezes é melhor deixar Deus conduzir, deixar Deus guiar e você sentar no banco de trás, né? E confiar que Deus é o melhor motorista do que você. Ele não vai derrapar. Você pode derrapar, mas ele não vai derrapar. Se você confiar nele. Princípios fundamentais da fé. A gente não pode, não deve se isolar, buscar sair, se afastar do mundo para alcançar a paz, né? Virar um eremita, né? Morar assim como nas cavernas, né? Mas tem pessoas que acreditam que você deve fazer isso, né? Que você realmente precisa se afastar do mundo para alcançar essa paz, essa purificação. Isso é completamente contrário ao espírito da fé Bahá'í. A fé Bahá'í predica, né, que você deve viver no meio desse mundo, né? Exatamente como você falou, né? No meio desse inferno, né? Que nós estamos, e não se isolar, infelizmente. Baha'u'lláh escreveu que somos lâmpadas. Todos nós somos uma lâmpada. Mas uma lâmpada não pode acender sozinha. Ela precisa ter uma pessoa para acesar. E nós somos os mesmos. Nós somos temos tudo o que precisa para viver, mas precisa Deus para dar essa luz que realmente para aprender como orar, para pensar, para realmente usar esse poder que Deus dá para nós. Vamos aprender juntos. Estou certo nesses dias, porque vai precisar mais e mais e mais e mais isso. E vamos aprender como fazer, como realmente usar esse poder. Mas é uma coisa muito além ainda, mas nós precisamos tentar. Obrigada, Darius.